Os herdeiros do pó de fada, a luz da manhã, filtrada pelas folhas seculares da floresta das lágrimas silenciosas, não era como a de nenhum outro lugar. Era uma luz densa, carregada de memórias e do último suspiro de magia que ainda teimava em persistir, como um eco distante de uma canção outrora vibrante. Foi nesse claror melancólico que Elara, com os dedos calejados pelas cordas de uma lira que já não soava como antes, encontrou o frasco. Não estava escondido em um cofre encantado ou guardado por bestas mitológicas, mas sim semi-enarado sob uma raiz nodosa de um carvalho ancião. Seu vidro opaco e sujo, parecendo mais um seixo comum do que um artefato de poder. No entanto, algo dentro dela, um latejar surdo e hereditário que ela sempre atribuía à imaginação, pulsou em uníssono com o objeto, quando suas mãos o envolveram, uma poeira iridescente, adormecida por séculos, agitou-se no interior, emitindo um brilho fraco, como uma vela prestes a se apagar. Era o pó de fada, não a substância vibrante e abundante das lendas, que fazia rios cantarem e castelos brotarem do chão em uma noite, mas os últimos resíduos, as migalhas petrificadas de um banquete divino que terminara há eras. Elara, sem saber, tornara-se a herdeira de um legado em extinção. O retorno de Elara à cidade de Ferron, um lugar de engrenagens rangentes, chaminés cuspidoras de fuligem e uma lógica implacável, que havia banido o termo. Magia para os domínios da superstição e da fraqueza foi como trazer um pedaço de sol a um mundo que decidira viver na penumbra. O frasco pesava mais do que o chumbo em sua bolsa, não pelo físico, mas pelo fardo da descoberta. Seu avô, o velho Tadeus, cujos olhos ainda guardavam o brilho de quem vira verdes mais vibrantes, confirmou seu temor com um sussurro rouco e cheio de nostalgia e terror. Aquelas partículas eram o último sopro do mundo antigo, a essência primordial que tecia a realidade a partir dos sonhos. E Elara não era a única herdeira. A teia do destino, ou talvez a pura coincidência, havia espalhado o último pó entre outros 3 desconhecidos, localizados nos confins de um mundo que já não acreditava. Lysander, um ex-soldado marcado por cicatrizes que não eram apenas da carne, guardava seu fragmento como uma lembrança amarga de uma batalha onde árvores choraram sangue. Kael, um ourives de mãos firmes e coração frio de uma metrópole distante, o conservava como uma curiosidade inútil, uma peça de museu para colecionadores excêntricos. Yânia, uma curandeira de um pantanal remoto, usava um grão, sequer sabendo o que era, para acalmar a febre de crianças, sentindo sua vida escoar a cada uso. O despertar do pó não foi um evento cataclísmico, mas uma doença lenta e insidiosa. A primeira a perceber foi Anya, em seu pântano. As águas paradas, de repente, começaram a refletir não o céu cinzento, mas imagens de florestas submersas e criaturas de olhos luminosos. As doenças que ela curava com um toque do pó voltavam triplicadas, transformadas em males estranhos, com sintomas de pesadelos. Enféramos motores a vapor coração da cidade começaram a comportar-se de maneira errática, sonhando acordados. Uma caldeira exalou o perfume de rosas antes de explodir um comboio. Descarrilou porque os trilhos por um instante, tornaram-me 6 serpentes. De bronze, Lysander, em seu refúgio montanhês, era atormentado por visões da floresta onde lutara, agora viva e vingativa, com os sussurros das árvores ecoando em seu quarto à noite.
E Kae, em sua oficina meticulosa, viu o ouro e a prata se comportarem como líquidos vivos, recusando-se a tomar a forma desejada, buscando antes formas orgânicas impossíveis. O pó, ao ser reativado pelo chamado inconsciente de seus portadores, não estava restaurando a magia, estava derramando sonhos moribundos de um mundo sob as frágeis fundações de outro. A lógica e o sonho, duas realidades incompatíveis, estavam em rota de colisão, e os herdeiros eram o epicentro. Foi a própria floresta, o último pulmão do mundo antigo, que o Oz chamou, não através de palavras, mas de uma necessidade urgente, um puxão no fio invisível que agora os unia. Elara, guiada pelo latejar de seu fragmento, partiu primeiro, sua lira agora emitindo acordes que abriam caminhos entre as árvores. Lysander, cansado de fugir de seus fantasmas, seguiu os sussurros que se tornaram mapas. Anya, desesperada para entender a maldição que parecia ter se tornado sua bênção, foi guiada pelos reflexos distorcidos nas águas. E Kael, por fim movu-se, não por fé, mas por uma calculista necessidade de se livrar daquele artefato problemático, perseguido por metais que choravam, o encontro na clareira do carvalho ancião, sob a lua que parecia um olho aberto observando a terra adormecida, foi silencioso e carregado de desconfiança. Eram 4 estranhos, esquisitos em seus próprios mundos, agora unidos por um legado envenenado, o pó. Quando os 4 fragmentos se aproximaram, brilhou com uma luz agonizante e uma visão os atingiu em uníssono. Não um futuro de glória ou poder, mas o colapso total. Eles viram Faerûn e todas as cidades do ferro serem engolidas por florestas que cresciam à velocidade de um grito, viram humanos enlouquecendo com sonhos que se tornavam realidade de forma distorcida e perigosa. Viram a própria estrutura da realidade rachar como vidro sob tensão. O legado não era para ser usado. Era uma chave para uma porta que não podia ser aberta, um remédio tão forte que mataria o paciente. A decisão que tomaram não foi de heroísmo, mas de um pragmatismo sombrio e profundo. Não poderiam devolver o Popoi à fonte, Sachara para sempre. Não poderiam usá-lo, pois cada aplicação desestabilizaria ainda mais os 2 mundos. A única opção, nascida de um consenso silencioso e doloroso, era um ato de sacrifício cósmico, transformar-se em tumbas vivas, unindo os 4 fragmentos sobre a raiz do carvalho, não para amplificar seu poder, mas para inverter seu fluxo. Eles canalizaram a essência do sonho não para fora, mas para dentro de si mesmos. O pó brilhou uma última vez, não com uma explosão, mas com um suspiro profundo. A luz iridescente fluiu para seus corações, suas almas selando-se dentro deles. Elara sentiu as canções dos mundos se calarem em seu peito. Lysander acolheu os sussurros da floresta, transformando-os em silêncio interior. Anya viu toda a cura possível se aquietar em sua essência. Kaia sentiu a fluidez da criação se fixar em uma vontade imóvel. O perigo imediato passou. As águas do pântano de Anya voltaram a ser apenas águas. Os motores de Faerûn rangeram mais obedientes. Os metais na oficina de Kael voltaram a ser inertes. Os herdeiros do pó de fada não partiram como heróis. Partiram como exilados, cada um carregando para sempre um universo moribundo dentro do peito. Elara ainda tocava sua lira, mas as notas eram só notas. Lysander olhava para as árvores e só via madeira. Anya curava com ervas e habilidade.
Nunca mais com um toque. Kyle criava joias perfeitas e mortas. O mundo seguiu, aliviado, para sua era de ferro e lógica, sem nunca saber do abismo que evitara. Mas em noites muito quietas, quando a lua está certa e o vento sussurra nos cantos esquecidos, dizem que se pode sentir um eco distante, não de magia, mas de um silêncio profundo e portador, o som de um sonho adormecido dentro de 4 corações que, para salvar 2 mundos, renunciaram a ambos. Eles são os guardiões do último suspiro, os túmulos ambulantes do encanto, os herdeiros do pó que nunca mais voará. O peso do infinito dentro do peito era uma presença constante, um segundo coração batendo em um ritmo silencioso e ancestral. Para Elara, a música nunca mais foi a mesma. As melodias que compunha em sua cabana, à beira do antigo bosque, agora uma extensão silenciosa de sua própria alma aprisionada, eram estruturas vazias de técnica perfeita. Elas agradavam aos ouvidos dos viajantes ocasionais, que comentavam sobre a precisão quase mecânica de suas notas. Mas nenhuma alma se elevava, nenhum olho umedecia. A lira era apenas madeira e cordas, suas mãos apenas carne e osso. Às vezes, ao amanhecer, quando a névoa se enrolava nos troncos como fantasmas do orvalho, ela sentia um calor surdo em seu externo, como se o pó engolido quisesse ecoar o canto de um pássaro extinto. Ela respirava fundo, o ar frio entrando em seus pulmões como um freio, e a pulsação se aquietava, relegada ao seu cárcere de osso e vontade. Lysander tornou-se o guardião da clareira onde tudo terminou. Construiu uma cabana de pedra rústica, não por necessidade, mas como um monumento à sua própria solidez. A floresta ao seu redor, outrora um espectro em sua mente, era agora apenas biologia. A fotossíntese, o ciclo da água, a vida e a morte em seu curso silencioso. Ele caçava, plantava, vivia. Mas em noites de tempestade, quando os relâmpagos cortavam o céu, a cicatriz no lado esquerdo de seu peito, uma marca pálida e circular, como a impressão de um selo, ardia com uma dor fria. Não era uma dor física, mas a memória de uma dor alheia, a dor do mundo dos sonhos agora contida. Era o eco do lamento das fadas moribundas, do rugido dos rios de hidromel, do estalo das estrelas ao caírem em lagos de obsidiana. Ele suportava em silêncio, seus olhos fitando o fogo da lareira, sabendo que cada pontada era um fragmento do caos que ele mantinha à distância. Caer em sua insônia calculista foi o que mais se adaptou à nova condição. Ou assim acreditava, retornou à sua metrópole e tornou-se o ourives mais renomado de sua geração. Suas joias eram friamente perfeitas, geometrias impecáveis que capturavam a luz, mas nunca a transcendiam. Ele criou um colar para uma rainha que pesava como uma algema, um cetro para um imperador que era mais uma arma do que um símbolo. O ouro obedece-lhe com uma submissão morta. No entanto, em seu cofre mais secreto, guardava um único lingote de prata que, uma vez por ano, na noite do solstício de inverno, amolecia sem calor, formando, por alguns instantes, a imagem fugaz de uma flor que nunca existiu. Kyle observava o fenômeno, com um olhar analítico, registrando a duração, a forma, sem jamais tocar. Era o último vestígio visível de sua herança, uma prova do fantasma que habitava sua carne. Ele o chamava de o defeito e estudava-o como um cientista estuda uma doença rara. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.